Temos o Dr. Shmuel Yerushalmi, conhecido também como Jerusa, que fez Aliyah em 1956, foi Haver do Kibbutz Brochail, e lá ele já se tratava de inovação numa estação de rádio. Depois disso, ele saiu, trabalhou no Instituto Weizmann, fez o seu primeiro Toar no Technion e depois o doutorado no Weizmann. O Jerusa vai falar sobre o background do que tornou Israel hoje em dia como estando na vanguarda da inovação. Muitas das coisas que provavelmente o Jerusa falará são coisas que não são muito conhecidas, mas que criaram a infraestrutura para a inovação. Já começou? Já começou, sim. E passo a palavra ao Jerusa. Ok, obrigado. Em primeiro lugar, deixa eu botar a palestra. Share. Tá lá. Ok. Bom, em primeiro lugar, eu fiquei muito contente em ver alguns raberim do passado remoto, e também do presente, que estão participando nesse nosso encontro. Jerusa, perdoa a interrupção. Marcelo, por algum motivo, só o Dov aparece. Deve aparecer o Jerusa. Ok. Continua, Jerusa. Eu posso continuar? Sim, sim. Bom, olha, o principal não é ver a minha careta, o principal é ver o que eu vou mostrar aqui. Ok. Bom, mas em primeiro lugar, eu quero deixar aqui um grande crédito ao Dror e Hudanor Halutzi pelo que recebi na minha juventude, na minha formação ética e moral, desde que ingressei no movimento aos 12 anos até a Aliyah. Agora, falar sobre o ecossistema de inovação tecnológica em Israel é um seminário de 2 a 3 dias, porque é muito extenso. Por outro lado, é possível também apresentar o assunto mencionando apenas 2 fatores principais. Um, o capital humano, não só os profissionais, mas também os visionários, e não faltaram aqui. E o segundo elemento é o suporte maciço governamental que possibilitou, isso é um divisor de águas entre o que nós temos aqui em Israel como ecossistema de inovação e o que eu vi ao redor do mundo. Entre esses 2 extremos que eu falei, capital humano e o suporte governamental, eu vou tentar, nesse espaço de menos de 1 hora, talvez saia um pouquinho mais, um pouquinho menos, concentrar e apresentar uma visão geral, uma espécie de uma fumacinha, o topo do iceberg, do desenrolar do processo que tornou Israel uma referência mundial de inovação tecnológica. Eu tive a felicidade pessoal e o privilégio de ter chegado aqui em Israel quando o país tinha apenas 8 anos de idade. O país estava engatinhando à procura de caminhos para se desenvolver e sustentar economicamente. Desde então, participei e compartilhei com milhares e milhares do trabalho de formiga, de desbravar, palmilhar, asfaltar e viajar na estrada do high-tech israelense. Então, vamos começar agora com um pouquinho de nostalgia. Essa foto aqui é uma foto histórica, a primeira foto do movimento Dror do Rio, em 1947. Isso se passou no prédio que vocês estão vendo aqui à direita, da Biblioteca Bialik, que era o centro onde
onde os amigos, os membros da sociedade que eram simpatizantes com o Poalei Zion e o Mapai se reuniam, e lá foi uma casa para o movimento. E essa foto aqui foi a primeira foto de praticamente todo o movimento no Rio. Isso foi em março de 1947. O movimento no Rio foi criado por dois Haverim, dois colegas de escola. O primeiro, esse que está num círculo azul, chama-se Avraham Moshe Baumwoll. Nós chamamos ele de Mosca. E ele vive, o Mosca, e ele, com um colega, infelizmente falecido, o grande jornalista Alberto Dines, os dois criaram o movimento no Rio, mais alguns amigos, eles criaram o movimento no Rio. O Mosca vive em Ra'anana com a família, vocês podem ver aqui em cima como ele é hoje. Agora, esse rapazinho aqui, esse menino sorridente, dentro do círculo amarelo, é o papai aqui, sou eu. Um pouco mais sobre o movimento. Tivemos o primeiro passeio, em 1947, uns 2 meses depois, na Floresta da Tijuca. Aqui, a primeira Kvutzá, onde estava aqui o segundo sou eu, e a quarta é a Sara, que nós casamos depois, um com o outro e outro com um. E em 2015, no mesmo lugar, não a mesma gangorra, na Floresta da Tijuca. Tínhamos feito um passeio com toda a família, o filho, a nora e os netos. Fizemos um passeio muito bonito pelo Brasil. Há bastante tempo depois, aqui em Israel, um dos encontros da nossa associação, nós temos aqui 5 gerações do movimento. Aqui, à minha direita, de branco, é a Mariam Genauer Bariar, que foi também minha madrinha. Depois, à minha esquerda, a Aninha Gorenstein Ogur. Ao lado dela, a Adélia Juchman, falecida, Hanichá dela. E ao lado da Lélia, a Aninha Wexler, o Rembichevski, que foi Hanichá da Adélia. Entre uma geração e outra, eram 3 anos, fora a primeira geração. Então, isso mostra a continuidade do movimento aqui em Israel. Mas o Rafael Stern, que esteve no evento anterior, ele disse que é necessário ter paixão pelo que você faz, pelo que você quer fazer. E realmente, desde pequeno, eu tinha uma atração, uma paixão por coisas técnicas. Então, aqui aos 13 anos, eu apareço aqui consertando o rádio da minha casa. Eu já estava dentro da profissão. A camisa que eu estou usando era o uniforme do movimento. Na época, era azul celeste. Com o passar do tempo, e depois que eu terminei, teoreticamente, meu ciclo profissional, já em casa, teoricamente, como se chama isso em português? Esqueci. Hebraico. Então, em hebraico também não me lembro. Em todo caso, eu passei a recondicionar aparelhos de rádio e telefones antigos do início do século passado. Um deles está aqui atrás. Eu uso ele aqui em casa. O telefone tinha uma coisa especial. Ele tinha um disco. E esse disco é importante porque, para os meus netos, eu tinha que explicar para eles o que é discar. E hoje em dia, no rádio, na televisão, eles discam um número, mas eles não sabem o que é discar. Discar é para as coisas antigas. Hoje em dia, clicar, digitar, mas não discar. E também eu consertava todos os aparelhos elétricos, brinquedos elétricos e mecânicos dos meus netos, dos nossos netos, meu e da Sara, ao ponto que depois, um dia, eles me compraram essa camisa aí, que diz que se o avô não consegue consertar, ninguém consegue. Bom, vamos então agora passar um pouco mais sério
E também eu tenho uma foto histórica aqui, do lado esquerdo, em cima, é uma foto do que foi um dos laranjais em Rehovot. E embaixo, o que substituiu o laranjal, parte do Parque Tecnológico Rabin de Rehovot, onde tem dezenas de edifícios que acolhem centenas ou até quase milhares de empresas, startups e maiores. E a pergunta aqui, 1 metro quadrado de laranjal pode produzir $10. A pergunta, eu não sei quem sabe calcular. Quanto produz 1 metro quadrado de high-tech? Milhões? Dezenas de milhões? É difícil saber. Aqui em cima também, em Haifa, é mais um parque tecnológico que não foi criado, não foi erigido em cima de laranjal, mas era um terreno que já existia vazio. Esse edifício que aqui no primeiro plano é da Elbit. Agora, tudo começa, na verdade, desde pequeno. A garotada é encorajada a pensar fora da caixa. E desde pequeno, em todos os momentos da vida deles, também na escola, também nas atividades extracurriculares, também nas competições, tanto no país como fora do país, competições técnicas e científicas, e também no escotismo. Pense fora da caixa. Se você quer chegar ao topo da montanha, mire as estrelas, porque na Lua já chegamos. Enfrente os desafios, porque o difícil pode ser resolvido. Leva tempo, pode ser resolvido. Como dizia o Ben-Gurion, o impossível leva um pouco mais de tempo. Vamos falar um pouco do que todos sabem hoje, antes de eu entrar mais no processo do ecossistema de inovação em Israel. Israel, vocês podem ver, aquele pequenino aqui, até a seta funciona aqui, na verdade, isso é Israel. Em volta, todos esses grandes países. E Israel cabe 396 vezes dentro do Brasil. Teoreticamente, ele poderia ser uma ilha aqui, em cima do pré-sal. Teve uma época que eu pensava que seria uma boa coisa, mas, na verdade, o pré-sal é petróleo. E, hoje em dia, petróleo é um inimigo da ecologia, é inimigo do aquecimento global. Então, não é grande vantagem ter uma ilha aqui em cima do pré-sal. Nós temos outras coisas que ajudam a ecologia. Eu não vou recitar tudo que está escrito aqui, os valores da economia 2017. Eu sinto 2019, desculpe, porque 2020 foi um ano muito esquisito, o ano da corona. Então, o que existe bem documentado é o que aconteceu em 2017. Eu chamo a atenção às 4 últimas linhas. Hoje, em Israel, nós temos acima de 8.500 startups, temos 530 multinacionais ativas em Israel, quando metade delas tem centros de pesquisa e desenvolvimento. Em 2019, cerca de 22 bilhões de dólares foram investidos em fusões e aquisições com as empresas israelenses. O importante é que 46% da faixa etária de 25 a 64 anos tem graduação econômica. Em termos de toda a população, são 20%. E isso é causado pelo ótimo sistema de educação superior, pelo serviço militar, as unidades mais elites, como a unidade Cyber 8.200, a unidade para superdotados chamada Talpiot, etc., que as pessoas, os que servem nessas unidades, saem de lá com uma ótima preparação
para enfrentar o mundo tecnológico. Algumas tecnologias que foram desenvolvidas aqui em Israel e são lugar comum em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil. O pendrive, o Waze, a Mobileye, a cúpula de ferro que está na moda. Tem aqui a PillCam, uma pílula ingerível que tem uma câmara de vídeo que transmite fotos e vídeo de todo o sistema digestivo até ela ser expelida pelo corpo. Ela é engolida e passa pelo sistema digestivo. Isso é um método diagnóstico muito bom. Tem o ReWalk. O ReWalk é um esqueleto externo que permite paraplégicos se levantar e andar. E, naturalmente, a maior parte dos processadores da Intel foram desenvolvidos aqui em Israel e produzidos aqui. O PIB, Produto Interno Bruto, no ano da corona, desceu só de 2,3%, quando a high-tech salvou a economia. Mas a previsão para esse ano, 2021, é que o Produto Interno Bruto subirá de 5%. Israel é membro da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico desde 2010. São 11 anos e 2 dias. Por acaso, 10 de setembro é o dia do meu aniversário. Israel mantém 12 prêmios Nobel. Mas nem sempre foi assim. Houve um período crítico, muito crítico, aqui em vermelho, na vida do país, desde a sua fundação até 1967, 19 anos. Nesse período crítico, a população cresceu 3 vezes, de 800 mil para 2 milhões e 400 mil. Muito rapidamente, quando, nesse período, o país teve que se recuperar após a Guerra da Independência, teve que absorver 700 mil judeus expulsos dos países árabes, que vieram com uma mão na frente e uma mão atrás, e mais uma grande quantidade de imigrantes Olim da Europa, parte ainda sequência do Holocausto, e parte em 2 levas muito importantes de imigração, em 1956 da Polônia e 1960 da România, que já vinham também preparados com educação superior, médicos, engenheiros, etc. No mesmo período, tinha que se dar trabalho para todo esse pessoal que estava chegando aqui. Então, trabalho era nas construções, na abertura de estradas, no Aqueduto Nacional, vou mostrar, construção de escolas, hospitais, florestamento, Keren Akayemet, etc. E a defesa nacional. Tzahal tinha que se formar e equipar um exército completo, do zero. Novas cidades surgiram, Kiryat Gat. Quando eu cheguei no país, em 57, Kiryat Gat eram 2 barracões, não era mais nada do que isso. Asdod, um investidor industrial chamado Rogozin, criou lá uma fábrica textil e a cidade começou a se desenvolver em volta disso. Sderot, Eilat, portos e aeroportos. As indústrias não eram rentáveis, eram indústrias controladas pela Histadrut, que também era para dar trabalho para as pessoas. Surgiram novas universidades, além da Universidade Hebraica e do Instituto Weizmann e do Technion, Tel Aviv, Bar Ilan, e a nossa balança comercial era altamente negativa. Esse aqui é o projeto nacional do Aqueduto Nacional. Vocês podem ver aqui que trazia água do Lago da Galileia, do Kinneret, todo o caminho aqui até o deserto. E era um trabalho gigantesco, Amuk, e gigantesco também no tamanho dos dutos. Vocês podem ver, eram quase 3 metros de diâmetro. E isso ajudou a reflorescer o deserto. No mesmo tempo,
começou a se construir os pilares da tecnologia. Surgiram indústrias tecnológicas, eletrônica, comunicações, ótica, controle industrial, mas a maior parte orientado para aplicações militares. O Shimon Peres foi nos Estados Unidos recrutar um engenheiro mecânico chamado Al Schwimmer, que ele tinha uma espécie de garagem de conserto de aviões. Vem para Israel e monta a tua garagem aqui. Isso é muito mais que garagem, muito mais que uma garagem. Ele criou uma empresa chamada Bedek Aviation, que se desenvolveu na indústria aeronáutica, depois aeroespacial israelense, com subsidiária da ELTA, que é o lado eletrônico dessa empresa. Duas empresas pequeninas, uma, Tadir, fazia cristais para transmissores de rádio, e RAM, de baterias, que sempre escorriam, a líquido de dentro sempre escorria, se juntaram e criaram uma empresa Tadir-An, que hoje em dia se transformou também num gigante que produz equipamentos militares e também equipamentos de eletrônica e também produtos para uso doméstico, como geladeiras e ar-condicionado. Essas duas empresas aqui, Elron e Elop, vou falar agora separado, foi criado também, já existia, mas foi ampliado, a Israel Chemicals, que utilizava a tecnologia de tirar os fosfatos do Mar Morto e transformá-los em fertilizantes e defensivos para a agricultura. Em paralelo, nesse mesmo período, do Instituto de Pesquisa, começou no Instituto Weizmann e na Universidade Hebraica, criou-se a Agência de Transferência de Tecnologias. Já era o início de utilizar o know-how científico dessas instituições para a aplicação. Havia muita discussão dentro dessas instituições. Nós não temos que pensar em coisas práticas, somente na pesquisa teórica. Eu quero agora mencionar, quando eu falei antes de visionários, em primeiro lugar, o Ziad Galil, que foi o pioneiro, o pai do high-tech israelense. Ele faleceu esse ano aos 96 anos. Eu estou sem vídeo. O Ziad Galil, ele criou algumas empresas. Ele começou com a Elron em 1960, significa que ele tinha 35 anos de idade. Ele era uma empresa que produzia equipamento básico eletrônico, como fontes de alimentação, transmissores, receptores, etc. E ele veio ao Instituto Weizmann, não me lembro da conversa dele no Instituto, ele disse, eu tenho a capacidade de produzir equipamento, vocês têm o que eu possa produzir? Então, aqui já havia um produto para uso na medicina, chamado Fragiligraph, tinha sido totalmente desenvolvido no Instituto Weizmann. O cientista por trás disso eram dois, o professor Efraim Frey, que era o chefe do departamento de eletrônica, onde eu trabalhava, e o professor David Danon, que era o chefe do departamento do microscópio eletrônico. Depois ele transformou em cientista, virou cientista-chefe do Ministério da Saúde. Esse aparelho, o que ele sabia fazer? Você põe uma quantidade de sangue num tubo de ensaio e ele consegue, em alguns minutos, calcular qual é a fragilidade dos glóbulos vermelhos do sangue. Mas isso precisa ser produzido. Então, o Uzia pegou isso para Elron e produziu. Uma outra cooperação foi uma cooperação que havia no nosso departamento com a Força Aérea de Israel, era para
um estudo que eles estavam fazendo para saber a propensão de pilotos de entrar em vertigo. E isso era medido à base do movimento dos olhos. Fazer circular numa espécie de cadeira de... Você desligou o microfone. Tá bom? Estão me ouvindo? Agora estamos. Estão me ouvindo? Sim, Sim, agora sim. Sim, ok. E rodavam, não sei onde vocês me perderam, rodavam o candidato, o piloto, numa cadeira de barbeiro, circulava até ele ficar tonto, e isso era medido à base do movimento dos olhos, os pulos que os olhos davam para a direita, para a esquerda, e ver o tempo que levava até ele voltar ao normal. Para essa medição, nós desenvolvemos, um aparelhinho, um transmissor, que era posto em cima da cabeça, com os dois eletrodos aplicados do lado aqui, e a Elron nos fez um receptor de rádio que nos permitiu fazer o teste. Uma outra empresa que o Zé Galil criou foi a Elsint. Elsint era uma empresa de tomografia computadorizada que cresceu e, no final, foi vendida para Siemens. E quem estava por trás dessa empresa era uma pessoa, diríamos assim, até um gênio tecnológico e de negócio, chamado Abraham Surami. Ele está aqui atrás, acompanhando o então ministro Gideon Pat, o ministro da Indústria, e eu aqui, numa exposição, num congresso internacional de engenharia biomédica em Jerusalém, do qual eu fui o secretário-geral. Uma coisa ainda mais interessante é essa associação que dois cientistas fizeram. O professor Joe Yaffe, inglês, do Instituto Weizmann, ele era especialista em infravermelho. Ele desenvolvia detetores de energia infravermelha. E ele deu um passo. O primeiro cientista do Instituto Weizmann que deu um passo, criou uma empresa, Rehovot Instruments, no Parque Tecnológico, que ainda não era Parque Tecnológico em 1960, mas lá tinha um pequeno prédio e começou a desenvolver comercialmente os seus sensores detetores. Em Israel, desde 1935, estava aqui o Dr. Emanuel Goldberg. Ele era um cientista nascido na Rússia, mas cresceu na Alemanha, especialista em ótica, em lentes. Ele fundou a Zeiss na Alemanha, ele foi o diretor-geral da Zeiss, ele criou as câmaras fotográficas, colheu essas câmaras reflex, etc., até que ele foi despedido por causa da ascensão do nazismo, pegou as malas, veio para Israel. E aqui, em 1937, criou o Goldberg Instruments, num sobrado em Tel Aviv, e nesse sobrado ele produzia bússolas e binóculos. De alguma forma, os dois se encontraram e resolveram. Eu sei fazer sensores de infravermelho, eu sei fazer binóculos. A gente pode fazer um equipamento de visão noturna. Assim foi que eles criaram a Indústrias Eletroóticas de Israel, ELOP, pequenina, que depois cresceu a ser um gigante e foi adquirida pela Elbit Systems, que é mais uma empresa que foi criada pelo nosso amigo Uzziah Galil. E que recursos havia nesse período de que o país estava se desenvolvendo? Em primeiro lugar, vinha o apoio financeiro dos Estados Unidos, mais para produção ou utilização de equipamento militar. Mas o dinheiro quase que não chegava aqui.
porque as encomendas eram feitas nas empresas americanas e só depois o produto chegava aqui, aqui se estudava o produto, melhorava o produto e, então, servia para um pouco de ajuda financeira. E, a partir de 1952, também vieram reparações da Alemanha no pós-guerra, parte para o país e parte pessoais. Havia também iniciativas privadas. Pessoas começavam a criar suas próprias empresas. Havia as campanhas nas comunidades fora do país e havia também um empréstimo, que, na verdade, é um empréstimo compulsório, que o país, o governo, pedia aos cidadãos: não empresta o dinheiro de vocês, algum dia a gente devolve. E devolveram. E as exportações eram poucas, porque tinha os fosfatos, diamantes e um pouco de cítricos. Na verdade, os cítricos era a parte menor de todas as exportações. E, naturalmente, como o país estava se desenvolvendo economicamente, os impostos de renda, os impostos de importação e etc. E havia também o namoro com a França. Em 1956, Israel ajudou muito a França na Guerra do Sinai, porque a França e a Inglaterra tinham problemas com o Egito no canal de Suez. O Egito tinha bloqueado o canal e eles precisavam abrir. Então, eles pediram, encomendaram, não sei qual a palavra, que Israel intervisse e começasse uma campanha na região lá. Aí eles vieram e conseguiram abrir o canal de Suez. Mas, nesse período de 11 anos aqui, eles estavam devendo a Israel. Então, eles começaram a nos mandar tecnologias. O avião de treinamento Fuga Magister, que também serviu como avião de combate. O Mirage, que nisso aqui o nosso pessoal aqui aprendeu muito, modificou a aviônica e a eletrônica dentro para ser especial sobre nosso. E o Centro de Pesquisas Nucleares em Nahal Sorek, e também mais um de Mona, que era chamado, na época, até pouco tempo atrás, da fábrica textil. Então, nesse período também, já nos últimos 7 anos, o cenário no país era que a atividade econômica estava muito intensa, mas era interna. Empresas estrangeiras começaram a criar filiais com uma intenção. Havia encontros internacionais de livre comércio, significa Israel tinha acordos com a Europa de livre comércio e tinha acordo com os Estados Unidos de livre comércio, mas os Estados Unidos não tinha acordo com a Europa de livre comércio. Então, o que algumas empresas fizeram, via as filiais deles, mandavam produtos semi-prontos para Israel, em alguns campos da tecnologia. Israel acrescentava valor agregado, que é obrigado para ter certificado de origem, e com isso mandavam para o exterior. Mas o que acontecia? Que o motor rodava, a engrenagem não movia as rodas, ficava tudo a 0 quilômetro. Porque cadê as exportações? As exportações militares eram limitadas, porque não se pode exportar qualquer produto para qualquer país. E cadê as divisas? Não entrava. Então, o governo disse, epa, aqui tem alguma coisa errada. Tem que se resolver. Em primeiro lugar, o governo parou, fechou a torneira, parou de encomendar produtos e o país entrou numa recessão muito, muito, muito grande. Empresas fechavam, as pessoas guardavam dinheiro para poder comprar o mínimo necessário, então a economia desceu. E aí a pergunta era se essa recessão da década dos 60 foi um desastre econômico. Não foi. Ela serviu, como diz a Waze, para recalcular o caminho. E para recalcular o caminho, era necessário saber o que fazer. Em primeiro lugar,
o governo resolveu o que nós temos hoje em dia. Nós temos a indústria de defesa com muita tecnologia. Nós temos que desenvolver a tecnologia que está lá para usos civis. Mas, para isso, precisa convencer a indústria. E o que a senhora indústria dizia? Dizia o seguinte: olha, nós conhecemos o setor da defesa. Sabemos quem podem ser os nossos clientes, qual pode ser o produto, etc. Usos civis, nós não entendemos, não sabemos nada. Não sabemos para que produto nossa tecnologia serve, se serve para medicina, se serve para química, se serve para aeronáutica, não sabemos para nada, os usos civis. Então, como é que o governo iria convencer a indústria? Convencer a indústria dizendo: nós vamos participar no risco. Vocês comecem a verificar o que o mercado precisa e comecem a vir com ideias de produtos que vocês querem desenvolver e, então, nós vamos ajudar vocês. Isso foi a base do desenvolvimento de políticas públicas de estímulo à inovação e ao empreendedorismo. Aqui entrou o dinheiro do governo. E as premissas básicas eram duas. O primeiro lugar, qualquer que fosse o produto, ele tem que ter um alto valor agregado. Significa, não a mão de obra, não o material tem que pesar no preço de venda do produto, mas sim o saber. E, em segundo lugar, apostar no capital humano, que é um patrimônio nacional. 140 engenheiros ou cientistas ou técnicos para cada 10 mil pessoas na indústria. Esse é um capital enorme. E havia um interesse em comum, então. O governo e os empreendedores tinham o mesmo interesse, tinham uma confiança mútua, e eu diria que eram os dois lados da moeda de um lado só. E como é que começou? Aqui é mais um visionário. Um general chamado Yitzhak Yaakov. Ele era o chefe do desenvolvimento tecnológico no Ministério da Defesa. Ele chegou à conclusão que ele quer transferir o que ele sabe como organizar o desenvolvimento tecnológico para o Ministério da Indústria. E deixou no seu lugar um adjunto, Coronel Ariel Lavie. Lembra esse nome. Esse nome é muito interessante, porque Ariel em hebraico é leão, e Lavie em hebraico também é leão. Então, o Coronel Leão. Então, ele criou, no Ministério da Indústria, que virou depois o Ministério da Economia, o Departamento do Cientista-Chefe, que o mandato desse departamento é executar a política governamental de suporte à pesquisa e desenvolvimento industrial para uso civil. E, inicialmente, era uma medida provisória. A forma de funcionar seria a participação financeira em projetos aprovados com retorno condicional. Vou falar disso um pouco mais à frente. E o orçamento anual para projetos, hoje em dia, cresceu. Era menor, cresceu para mais de 500 milhões de dólares. E uma estrutura muito funcional, muito enxuta, quando tinha uma rede de especialistas que analisavam, em primeira instância, os pedidos dos projetos e uma comissão de avaliação que daria o ok para continuar. E aqui é a forma que o governo funciona. Em primeiro lugar, o governo descobre que existe uma lacuna no mercado, qualquer que seja. Então, toma a iniciativa, desenvolve toda a ideia do que tem que ser, executa. Executa significa vai ao Tesouro Nacional e pede verba. Depois implementa, significa põe para fora, põe para o público e começa a ver funcionar e, aos poucos, vai avaliando e fica nesse ciclo o tempo todo. Mas vocês podem ver que as iniciais formam a palavra ideia. Aqui era como basicamente o cientista-chefe, o escritório
e depois ele aumentou muito, e ele tem hoje em dia acima de 30 programas de suporte, feitos como sob medida para diversas aplicações. Hoje em dia ele se transformou, aumentou muito e já melhor organizado até. E no campo nacional, entende, a pesquisa industrial, que foi a primeira atividade, como disse, desde 1976, uma medida provisória. Mas quem entrou para fazer isso depois do general foi o Ariel Lavie. O Ariel Lavie virou o cientista-chefe, ele formatou todo o sistema. Durante 10 anos ele trabalhou nessa posição. Os candidatos para receber o suporte financeiro eram empresas estabelecidas, que no Brasil é CNPJs. Tempo mínimo por projeto para poder ser aprovado era 1 ano. A participação do governo, essa é a parte importante, é um divisor de águas aqui. De 20% a 50% do orçamento aprovado. Mas tem que ser recuperado pelo governo. Isso era um empréstimo. E esse empréstimo tem que ser recuperado ao longo do tempo, a 3% a 4% do faturamento. O que significa? Não é 3%, 4% por ano, é do faturamento. Se uma empresa recebeu, digamos, fazer uma aritmética, $300 mil, quando ela acaba de devolver 3%, esses $300 mil a 3% do faturamento, significa que ela faturou $10 milhões. E com isso, então, o governo não só recebe o dinheiro de volta, isso é café pequeno, principal, que criou postos de trabalho. Se você vende $10 milhões, você criou posto de trabalho, você pagou salários, você exporta, e você está na frente para desenvolver mais produtos. E esse é o grande lucro do governo. Naturalmente, a aprovação é comissão profissional, etc., e reconhece também, beta site significa depois que acaba de fazer o produto, pode terciarizar parte da aplicação e pegar o desenvolvimento e passar para o mercado, significa vida real, que a vida real não acaba quando você acaba de desenvolver o produto, ele continua. Depois, nesse período todo, e não ligado ao cientista-chefe, houve nas indústrias aeroespaciais o projeto Lavie. Lavie é um avião totalmente projetado em Israel e que era para ser o melhor avião caça do mundo. E durante esses 8 anos, 1880 a 87, 5 mil cientistas e engenheiros trabalharam e conseguiram desenvolver este avião. Mas ainda havia muito o que fazer e o orçamento que era necessário era muito alto e o preço final de venda nenhum país conseguiria comprar. Então, o governo, muito dificilmente, resolveu que vamos cortar esse projeto. Então, em 1987, aconteceu uma coisa muito importante. Os 5 mil cientistas e engenheiros, parte que trabalhavam nas indústrias aeronáuticas e parte trabalhavam em empresas que forneciam projetos e equipamentos para esse projeto, eles ficaram sem emprego. Então, isso daqui começou a ser uma leva de novos empreendedores que também começaram a avançar na vida com o know-how e a experiência tecnológica que eles receberam durante o trabalho. E, em 1990, aconteceu uma oportunidade. Foi que 14% foi a imigração da ex-União Soviética. 14% é o acréscimo da população de Israel entre 1990 e 1993. E
aqui foi o ponto de partida para a criação das incubadoras tecnológicas. Por quê? Porque o cientista-chefe tinha sempre a preocupação como investir em pessoas físicas. CNPF no Brasil. Pessoas físicas são pessoas que, entre as duas orelhas deles, pode estar próxima a Microsoft, pode estar próxima a Elbit, não se sabe. E essa é a preocupação, para não perder esse know-how. E tinha muitas pessoas físicas, mas uma pessoa física não podia receber apoio direto do governo. Duas pessoas poderiam, eles podem criar uma empresa, se estabelecer como CNPJ, e aí pode receber dinheiro do governo, mas não tem experiência como empresa. Então, o dinheiro que o governo poria, iria pelo ralo. Isso não era um bom negócio. Quando chegou essa imigração da União Soviética, 1 milhão de pessoas, a partir de 1990, o governo viu, o cientista-chefe viu que o problema é a solução. Essa imigração trouxe um cabedal de recursos humanos, centenas, se não milhares, de tecnólogos, de engenheiros, de técnicos, de cientistas. Porém, com isso também dificuldades. Quais eram as dificuldades? Em primeiro lugar, a idade. Essas pessoas tinham entre 25 e 30 anos de experiência científica e industrial. Mas, em Israel, pessoas com 25, 30 anos de experiência significa que eles têm 55, 60 anos. A indústria está expelindo essa gente para fora para dar lugar para a juventude. Então, a indústria não tinha paciência de falar com eles. A outra dificuldade era a língua. Raramente eles falavam inglês. E se falavam inglês, na verdade, eles falavam russo traduzido para o inglês. E era muito difícil de entender o que eles queriam. Alguns escreviam, mas a maior parte tentava explicar pessoalmente. A outra dificuldade é que eles vieram de um sistema econômico que não sabia o que é o mercado. Eles não desenvolviam produtos para o mercado. Eles desenvolviam produtos para o governo, para o exército, para a indústria, mas não para o mercado. Quando eu estive lá uma vez, perguntei a um dos engenheiros numa fábrica, olha, está vendo aqui essa resistência, ou esse transistor? Quanto ele custa? Ele não tinha a menor ideia. Significa que ele não sabia quanto custaria o produto dele. Por outro lado, eles trouxeram uma quantidade de know-how tecnológico enorme. E o governo não sabia se esse know-how é bom ou não é bom. Mas aqui havia um efeito. Essa imigração que veio da Rússia, na verdade, da União Soviética, ou ex-União Soviética, no instante que a União Soviética abriu as porteiras, houve uma debandada geral. E essa debandada, as pessoas foram para dezenas de países. Foram para o Canadá, para a Alemanha, para a Turquia, para a Austrália e também para Israel. A imigração, uma boa parte da imigração, o aliá para Israel, foi migração por conveniência. E muitos pensavam que Israel vai dar uma oportunidade e vai ser um trampolim para daqui eles irem para outros países. Realmente aconteceu um pouco disso. Mas o principal é que o cientista-chefe, as pessoas pensantes, disseram, nós não sabemos qual é o valor da tecnologia que eles estão trazendo. E se nós não aproveitarmos essa tecnologia, não apostarmos nela, o que pode acontecer é que eles vão embora.
e vão encontrar alguém em algum outro país que acredite na tecnologia deles e vão desenvolver lá. Aí o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar 2 vezes. Uma vez para produzir uma tecnologia que vai competir com essa, segunda vez para competir com ela no mercado. Em vez disso, vamos tentar, a baixo custo, tentar adaptar ou absorver essas tecnologias aqui. Então, o enfoque seria criar novas empresas. E então foi criado um sistema de incubadoras tecnológicas desde 1991, quando as incubadoras eram ONGs, organizações não governamentais, subvencionadas pelo governo, mas não governamentais, organizações sem finalidade de lucro, eram geridas por uma autoridade central, um escritório de 3 pessoas, a centralizadora, uma senhora que tinha experiência em investimentos em tecnologia, e mais 2 secretárias. E, além disso, foi criado um fórum de diretores, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Havia um mínimo de burocracia. Agora, as incubadoras aceitavam iniciativas individuais, e não só de imigrantes. No início, a maior parte eram imigrantes, mas muito rapidamente, muitas das iniciativas eram de israelenses natos ou de old-timers, imigrantes há muito mais tempo. Cada projeto aprovado criava uma empresa. A incubadora preparava a empresa nascente para investimento. Significa, durante 2 anos, esse projeto tinha tempo para se transformar numa coisa que seria atrativo para investimento. O governo participava entre 85% do orçamento aprovado até a $450 mil. Acumulativo ao longo dos anos, o governo aplicou $760 milhões. No final, mais de 2.000 empresas foram graduadas desde 1991. E acima de $4,5 bilhões foram privados nas incubadoras que foram graduadas. E também foram criadas parcerias estratégicas com empresas nacionais ou internacionais. E o conceito é muito simples. Começa com uma ideia, passa um processo de aprovação, estabelece uma empresa, e aqui esses números são muito significativos, e eu grifei os 50. É a participação das ações da empresa. 50% das ações da empresa, que no início não tem nenhum valor, pertencem ao empreendedor, ao inventor, ao cientista. Contra ele passar toda a propriedade intelectual dele nesse projeto para a empresa. 20% vai pertencer a um futuro investidor. Está guardado sob custódia pela incubadora. 20% pertencia à própria incubadora, que a ideia é que no futuro, quando a empresa tiver algum valor, a incubadora, que por enquanto ela recebe um subsídio do governo, em algum dia o governo vai parar de dar o subsídio e ela vai ter que capitalizar nesses 20%. E 10% vai ser para ser distribuído entre as pessoas que vão trabalhar nessa pequena empresa, condicional que eles trabalham na empresa durante 2 anos. Agora, os 50% e os 10%, eles ficam em custódia na incubadora. Significa, não é que o empreendedor tem direito de voto e pode dissolver a empresa. Tudo, na verdade, fica em controle da incubadora. E por quê? Porque a incubadora tinha toda a preocupação e responsabilidade perante o cientista-chefe. Então, os objetivos por período de incubação
seria remover o risco tecnológico, estudar o mercado, solucionar questões de propriedade intelectual, proteção de patente ou alguma outra forma, promover competências gerenciais. Às vezes, ou na maior parte das vezes, o inventor, o empreendedor, ele não sabe dirigir uma empresa, ele sabe dirigir o projeto, mas não uma empresa. Gerar liderança, às vezes precisa contratar alguém de fora. No final do período da incubação, obter algum investimento ou alguma parceria estratégica. E o suporte, como eu falei, apoio financeiro do governo, a responsabilidade, o gerenciamento e logística, cooperação com os parques tecnológicos e universidades. Nas incubadoras, em geral, havia a comissão de avaliação e acompanhamento dos projetos, que, em geral, eram pessoas ou das universidades, no caso da minha incubadora do Instituto Weizmann, ou pessoas das indústrias tecnológicas, todos devidamente assinados com acordo de sigilo, e as incubadoras tinham que promover as alianças estratégicas, financiamento adicional e acompanhar as empresas depois da incubadora, porque a incubadora tinha 20% dentro das empresas. E como é que isso começou? Começou do dia 24 de julho de 1991, foi o dia em que houve um encontro entre 5 diretores, que seriam os diretores das incubadoras, com o controlador geral do cientista-chefe. E aqui entra em função a questão da confiança. O controlador geral disse o seguinte: nós, no Departamento de Cientista-Chefe, estamos começando um projeto que nós não sabemos onde vai chegar. Por enquanto, nós alocamos $5 milhões para, em primeiro lugar, o gerenciamento da incubadora, em segundo lugar, o gerenciamento dos projetos. Agora, o que vocês estão vendo aqui na minha mão é uma folha. Aqui está a lista dos itens que nós vamos aceitar como despesas de cada projeto. Significa os salários das pessoas que trabalham, material, o preço, o aluguel, as outras despesas, etc. E essa outra folha é uma folha que vocês vão, cada mês, de dar um relatório de como foram gastos esse dinheiro esse mês. Agora, vocês têm total controle das despesas. O que vocês precisam, vocês comprem um carimbo vermelho escrito pertence ao projeto, com o lugar da assinatura de vocês, carimbem cada recibo, cada despesa, cada cheque, e isso daqui é o comprovante. Go do it, façam isso. Depois a gente fala. E assim começamos. Aqui, durante esse período, foram criadas 28 incubadoras, espalhadas por todo o país, na verdade, onde haviam núcleos da imigração. Aos poucos, não havia, na verdade, nenhum regimento interno, nenhuma forma de como você conduz a incubadora. Cada um utilizava seu senso comum. E nenhum de nós, todos os 28 diretores das incubadoras, nenhum de nós nasceu diretor de incubadoras. Alguns vieram da tecnologia, alguns vieram como contadores, alguns vieram como industriais, etc. E cada um tentou dirigir a sua incubadora a seu modo. Mas, quando havia algum caso, não chamo isso de problema, mas algum caso que precisava ser resolvido, precisava da autorização do controle geral do sistema, então a gente levantava um telefone para a diretora do programa e perguntava, o nome dela era Rina. Rina, olha,
eu tenho essa questão, esse problema, assim, assim, assim. O que eu faço? Ela disse, olha, naquela incubadora eles tinham um problema semelhante e eles resolveram, e eu aprovei a forma que eles resolveram. Fala com eles, se isso serve para vocês, você me avisa, manda por escrito o que você quer fazer, eu aprovo. E assim o negócio funcionou na base, em primeiro lugar, de confiança mútua entre os diretores das incubadoras e a diretora do sistema e entre nós mesmos. E, aos poucos, nós fomos colaborando e criamos uma espécie de irmandade. Todos nós conhecíamos, todos nós, cada 2 meses havia uma visita em uma incubadora, da presença do próprio cientista-chefe, algumas vezes o próprio ministro aparecia, e nós íamos aprendendo um do outro. Aos poucos, ia se mandando todos os, digamos, os protocolos para a coordenadora do sistema, e foi criado o manual do diretor das incubadoras. Com o tempo, os ministros vieram, o ministro Sharansky, que foi um ministro do tempo da imigração, grande imigração da ex-União Soviética. Ele veio visitar a nossa incubadora, ele veio aqui ver um dos projetos. Um pouco mais tarde, alguns 2 anos mais tarde, houve uma exposição na Knesset de projetos que estavam começando a florescer nas incubadoras, e o discurso do ministro da Indústria, então, Micha Harish, que ele apresentou na Knesset como o projeto topo da atividade do seu ministério, o projeto das incubadoras. E uma coisa importante, não faz diferença qual era o governo do país, qual era o partido dominante, o projeto das incubadoras cortou horizontalmente por todos os governos, porque era um projeto de prestígio para o governo. Nessa foto aqui embaixo, vocês podem ver uma bicicleta. Essa bicicleta foi uma bicicleta motorizada. O motor foi desenvolvido por um jovem engenheiro russo, mas isso chegou antes do tempo. Chegou 30 anos antes do tempo. Então, era difícil de chegar a um momento que alguém queria levar isso avante na tecnologia. Houve também um reconhecimento, em 1995, o honra ao mérito nas mãos do presidente Weizmann, é um dos projetos da minha incubadora, criado por essa senhora aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é muito importante, e recebeu o prêmio, não o prêmio, o diploma do melhor projeto de todas as incubadoras. E aqui o presidente Ezer Weizmann, a esposa Reuma, ele dando aqui o diploma aqui para o papai. Essa cientista aqui, ela é uma química, não era, uma química, fez imigração no início, logo em 1991, ela veio da cidade de Tbilisi, da Geórgia, e ela escreveu uma carta, pequena, uma carta à mão. E nessa carta ela escreveu: eu sei fazer com a minha química um cristal líquido que tem tal e tal e tal característica. A característica principal que me impressionou muito era a velocidade de modificar de opaco para transparente, muito rápido. E, com isso, eu trouxe o projeto, ele foi aprovado, ela criou uma empresa, depois, com o tempo, esse rapaz aqui alto, chama-se Nissim Filozof, é um engenheiro, doutor Nissim Filozof, ele é búlgaro, ele é engenheiro, foi diretor de fábrica de produtos ópticos, ele fez aliar para Israel e foi dirigir a empresa, porque ela era tecnóloga, ele dirigiu a empresa. O que aconteceu depois foi que, depois que a empresa conseguiu provar toda a tecnologia, o investimento para transformar a tecnologia em produto era tão grande
que na época, hoje talvez fosse diferente, na época não conseguiu-se achar quem investisse. Mas toda a equipe, eles conseguiram, e não só a equipe desse projeto, de outros projetos que não conseguiram investimentos e não avançaram, eles receberam uma educação industrial muito grande dentro da incubadora e conseguiram um posto de trabalho de alto valor. Essa senhora, Clara Vinokur, é cientista-chefe de uma grande empresa de eletroótica aqui em Israel. Agora, mais um ponto interessante, também um visionário. O Dr. Igal Ehrlich. O Dr. Igal Ehrlich foi o cientista-chefe que entrou depois que o Ariel Lavi terminou a cadência dele de 10 anos. E foi no período dele que foram criadas as incubadoras. O Dr. Igal Ehrlich, por educação, é químico. Porque ele ainda vive. E ele percebeu uma lacuna mercadológica. Quando os projetos acabam a incubadora, se você não acha um investidor, então todo o dinheiro e todo o esforço e tudo que foi investido em cada projeto entra pelo ralo. Então tem que se resolver isso de uma forma. E a forma é o seguinte: não havia em Israel praticamente setor de investimentos em tecnologias. Haviam duas, talvez 3 empresas de capital de risco, venture capital. Mas eles só investiam em empresas que já estavam correndo lá na frente. E para empresas que estão saindo do capital semente, não tinha. Então, o Igal Ehrlich convenceu o governo a aplicar 100 milhões de dólares na firma dele, que ele chamou Yuzma, Iniciativa, e essa firma iria aplicar em firma de capital de risco ou ia promover a criação de firma de capital de risco, entrando com somas de 5, 10, 15 milhões de dólares, que seriam 40% de capital de novas firmas de capital de risco. Quando, e aqui é um ponto importante, essa aplicação de capital, que comprava 40% dessa firma, a firma tinha direito de devolver esse capital a custo ao governo depois de 7 anos. Significa que, se a firma tivesse sucesso em investir, fizesse um escrutínio, etc., investir em firmas nascentes, incipientes, eles poderiam ter um bom êxito. E aqui, o que aconteceu? Que elas não esperaram 7 anos. Depois de 5 anos, todas elas devolveram dinheiro para o governo ou para a firma Yuzma. E a Yuzma continuou utilizando esse mesmo dinheiro para aplicar investimentos. E aqui nós vamos ver uma coisa muito interessante, 2 momentos importantes na vida dos investimentos governamentais e privados nas incubadoras. Aqui, essa linha linear aqui foi o acumulativo do dinheiro do governo. O gráfico aqui parou em 2013, mas a ideia é que isso continua. Começou em 1991, com 5 milhões de dólares. Aos poucos, depois de alguns anos, estabeleceu em 35 milhões de dólares por ano. E aqui, em 1993, foi a criação da Yuzma, e pode ver que já começou um momento de aplicação de capital privado nas incubadoras. Aqui, em 2001, foi uma das quebras em Wall Street, e que a Nasdaq caiu. E, nesse momento, o que aconteceu com os investidores e todas as firmas que foram criadas? Eles não tinham onde investir nos Estados Unidos. Então, começaram a investir nas empresas em Israel, principalmente nas incubadoras, e isso chegou a um valor de, hoje em dia,
passaram de 4,5 bilhões de dólares, quando o governo aplicou dinheiro retornável de 760 milhões. 1:6. Aqui também vem uma outra forma de apresentar o mesmo gráfico, que você pode ver que a linha azul é o governo, a linha verde era as barras verdes eram as aplicações iniciais e a barra vermelha eram as aplicações das empresas de capital de risco. E as empresas graduadas viraram histórias de sucesso. Existe uma empresa, por exemplo, chamada Compugen, essa aqui. Compugen, deixa eu perguntar aqui se eu tenho ainda tempo de continuar, eu preciso de uns 15 minutos mais. Tá ok, gente? Rimon? Tá ok. A Compugen... olha, Ah. a pergunta é quantos sobreviventes vamos ter? Você já passou o tempo. Eu sei que eu passei. Mas eu imaginava que acabaria em 1 hora, mas ficou tão interessante que eu fiquei empolgado. Eu fiquei empolgado e continuo. Se os participantes concordam... Bom, tem gente fazendo assim? Ok, eu vou continuar. A Compugen é uma empresa que 3 rapazes saíram do exército, de uma unidade tecnológica, e estavam procurando o que fazer. Não sabiam o que fazer. Queriam criar uma empresa como muitos dos soldados, digamos assim, que saem da empresa, da unidades tecnológicas, queriam saber o que fazer. E eles eram especialistas em computadores. A esposa de um deles, que trabalhava, era bioquímica, e trabalhava numa das universidades, ela dizia, olha, eu tenho um problema, eu tenho um trabalho fatigante de botar dentro do computador todas aquelas letrinhas do DNA. Tem que botar uma atrás da outra, daquela hélice dupla. Mas, às vezes, eu erro, aí tem que começar tudo de novo, achar o erro. Você pode fazer um programa de computação que me ajude? Com essa pergunta, ela definiu um mercado. Fazendo uma história longa, uma história curta, essa empresa foi aceita na incubadora em Sde-Boker, lá no escafundó do Judas, lá no meio do deserto, para ninguém atrapalhá-los. Eles criaram uma empresa, construíram produtos, criaram produtos. Um dos produtos foi vendido para o Departamento de Patentes dos Estados Unidos como método de examinar o DNA das propostas de aprovação lá. E chegou um ponto que eles abriram capital, receberam 50 milhões de dólares na Nasdaq e continuaram à frente. Uma outra empresa, o Phil, também muito interessante. O Phil é Optical Filters, uma senhora química que se aposentou das indústrias aeronáuticas aos 63 anos, meia dúzia 3. Ela veio para a incubadora e disse, olha, eu sei fazer um cristal, um filtro óptico, que ele sabe descobrir faíscas elétricas em isoladores de alta tensão. Isso qualquer um sabe, mas à luz do dia. Então, isso foi aceito na incubadora, desenvolveu-se, chegou ao projeto, o produto está sendo até, inclusive, no Brasil. Depois de alguns tempo, depois de 10 anos, foi criado, na verdade, um sistema novo das incubadoras. Por quê? Porque a grifada aqui, interesses de empresas internacionais, eu vou me focar nisso aqui para poupar tempo. Entre alguns dos investidores das incubadoras, existiam empresas internacionais que pagavam para ter uma participação em projetos. Chegou a um ponto que eles diziam, olha, nós queremos ter direito a saber que projetos vocês têm. Quem sabe a gente pode investir na incubadora
no teto, e aí então eu tenho direito, eu estou no Board of Directors, eu tenho right of first look, como se chama. Foi aceito, mas criou um problema. Essas empresas internacionais, entrando na direção, no donos da incubadora, que era uma ONG, eles tinham direito a lucro. E o resto dos outros não tinham direito a lucro, nem queriam. Então, isso criou problemas, mais de uma incubadora. Então, aqui, outra vez, o ciclo de avaliação, o governo chegou a uma solução. Nós vamos, chama-se privatizar as incubadoras. Privatizar, o termo clássico é que uma coisa que pertence ao governo vai para as mãos privadas. Mas aqui não pertencia ao governo. Eram empresas sem valor nenhum. Então, o que aconteceu foi criado um novo modelo e que foi feito um processo competitivo, edital, concessionários por 8 anos, que garantia a estabilidade das incubadoras e dos projetos do ponto de vista do investimento. O concessionário que teria que, como compromisso, fazer a gestão da incubadora, não mais o governo, participar no orçamento de cada projeto, os 15%, o governo dá 85%, e o empreendedor negociaria com ele 50%, 70%, e o governo partiria muito mais. O sucesso, hoje em dia, é que todas as incubadoras são privatizadas, entre elas aliadas a consórcios internacionais que entraram na dança, como a Boston Científica, Medtronic, Merck, Johnson & Johnson. Existe uma incubadora de empreendedores árabes e israelenses em Nazaré, e por aí afora, e a nova geração de empresas incubadoras que se focam mais digamos assim, nas tecnologias mais avançadas. E, para não ficar dentro de fora de casa, também foram criados os projetos internacionais. Isso você vai poder ver depois na gravação. E foram também acordos de suporte paralelo entre Israel e diversos países do mundo, inclusive o Brasil, que facilitaria a colaboração entre empresas israelenses e empresas estrangeiras, quando cada empresa solicita apoio aos órgãos de suporte do seu próprio país, no Brasil, o BNDES, PMS, etc., e a empresa israelense, como qualquer empresa, pode receber participação do governo. Em paralelo a isso tudo, nós estamos falando da evolução do processo da inovação tecnológica. Então, ao longo do tempo, foram criados 27 parques tecnológicos que serviam, em primeiro lugar, como vertente do escoamento das universidades, fluxos de startups, cientistas israelenses que voltavam do exterior, sinergia entre as empresas, geração de empregos, desenvolvimento regional e exportação. A bottom line, o ecossistema de hoje existe o desenvolvimento acelerado da indústria tecnológica, crescimento das empresas orientadas para a exportação, um forte fomento da cultura empresarial, os empreendedores reinvestem seus exits, não compram vilas e Cadillacs, eles pegam o dinheiro e põem de volta dentro para novas empresas, a educação e o crescimento de recursos humanos. Se uma empresa falha, ou um empreendedor falha, isso é uma etapa no aprendizado, não é castigado. E há maiores investimentos e incentivos para PhD, e Israel é uma referência mundial. E eu quero aqui finalizar contando uma pequena história daquele índio que estava mandando uma carta de amor para a namorada no exército do Mojave. Aqui tinha a fogueirinha, tinha o puff, 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 mandava aquela fumacinha. Mas isso era no exército de Mojave. A namorada dele estava do outro lado, longe. Entre ele e a namorada
os Estados Unidos estavam fazendo uma experiência atômica. Então, teve essa fumaceira toda. E aí ele disse, olha, era isso que eu queria dizer para ela. E era isso que eu queria para vocês também. E tudo isso está nesse link aqui, que é um reporte da Autoridade Nacional de Inovação. E com isso aqui, eu posso encerrar essa curta, rápida, mas levou tempo, a apresentação. Eu agradeço a vocês todos. Raymond, a palavra é tua. Marcelo, Gallery View, pode ser? Já removei. Jerusa. É só Jerusa. desligar a Matzahi. Faça stop share. Vou fazer. Jerusa. Stop share. Fiz. Aí todo mundo vê todo mundo. Ok. Tá ok. Eu também estou aqui, mas eu não sou importante mais. Agora são vocês. Bom, vamos. Já é tarde, mas ainda vamos dar a palavra ao público se alguém quer fazer algum comentário. Tem o Herman, que é muito tímido e escreveu no chat. Muito obrigado. Mais alguém? Olha, se houver perguntas, esclarecimento, depois que lerem esse link que eu mandei, vocês podem mandar para o meu e-mail, talvez, Jerusa5, JERUSA 5, @gmail.com. E eu posso responder a qualquer pergunta, mas eu creio que se vocês lerem esse adendo que aparece no final, tenho a impressão que vocês vão receber toda e qualquer informação necessária. E, evidentemente, pode ser mandado no e-mail da associação. Gravação do evento será publicada no site pelo link que já foi publicado a vocês. E boa noite para todos, ou boa tarde. Boa tarde. Aos brasileiros. Boa tarde. Nos reveremos nos próximos eventos. Tá bom? Ok. Boa noite. Boa noite. Vai.